Boa noite, queridos, graça e paz. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, louvando ao nosso Deus, nesse dia que o Senhor nos fez. Quero deixar registrado a minha gratidão pela confiança do nosso querido pastor Eloy, também toda a liderança da igreja, para estar transmitindo a palavra do Senhor. E nesta noite nós já louvamos a Deus, já entoamos louvores a Ele, porque somente Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Somente Ele é digno de receber todo o louvor. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Vamos ler juntos o versículo 18 ao 22. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. A partir do versículo 18 até o versículo 22. Diz assim o texto: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá lhe disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: Deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero transmitir essa palavra, tem como título, Como adorar ao Senhor diante da luta. Sabemos que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as principados, potestades, contra os seres espirituais da maldade. Por isso nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero contar um pouquinho sobre a vida desse rei chamado Josafá. Quando nós vamos lá no capítulo 17, está escrito que Josafá, ele foi um rei que buscou a Deus. O cronista começa a escrever dizendo que ele buscou a Deus assim como os seus antepassados, assim como Davi. O seu coração estava nos mandamentos do Senhor. Então ele preparou o povo. Logo no terceiro ano do seu reinado, o rei fez um grande empreendimento espiritual e ele elege 16 pessoas de sua confiança para estarem ensinando o livro da lei. Mesmo tendo riquezas, autoridade, muita honra e um bom discernimento espiritual, Josafá caiu numa grande armadilha ao ligar a sua família com a família do rei Acabe.
que aconteceu? Josafá, ele casou seu filho com a filha de Acabe. E esta mulher, mais tarde, vai trazer graves consequências para o reino de Judá. Tudo isso nós encontramos ali no capítulo 17, no capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. O que nós queremos dizer com isso? A vida de Josafá, quando ele assume o seu reinado, logo após a morte do seu pai, o rei Asa, ele começa a buscar ao Senhor. Ele começa a dedicar todo o seu reinado ao Senhor. E à medida que ele vai conquistando as cidades, ele vai colocando fortalezas. Ele monta um grande exército, bastante homens preparados para estar nessas fortalezas. E à medida que ele vai crescendo, ele vai prosperando. Até mesmo os filisteus trouxeram presentes para ele. Então o temor das nações foi tamanho diante da grandeza do reinado desse rei chamado Josafá. Mas no capítulo 20, esse capítulo que nós lemos, o texto vai nos dizer que um dos informantes do seu reino, aqueles homens de confiança, aqueles que estavam na torre de vigia, passa a informação para o rei. A mensagem não era muito agradável. Tinha se levantado um grande exército para estar indo contra Judá. E o texto vai dizer que esses homens trouxeram a notícia para o rei e ele ficou com medo. Naturalmente, como ser humano, ele sabia que aquela grande multidão estava vindo para destruir o povo de Judá. Embora ele tinha colocado fortalezas, embora ele tinha colocado muralhas, tinha um grande exército ao seu favor, Josafá ele teve medo. E essa notícia chegou até ele, nesse momento ele colocou a sua esperança em Deus. Então um destaque que eu quero dar, logo de início, nesse capítulo 20, é que diante desta notícia que vem abalar o rei, ele colocou a sua confiança, toda a sua esperança em Deus. E ele faz uma oração. Ele ora, falando para Deus, sobre aquilo que ele tinha feito desde Abraão. O teu amigo, Senhor, o Senhor prometeu essa terra, o Senhor prometeu esse lugar onde nós estamos habitando. E olha só o que esses moradores, de Moabe, olha esses moradores de Amon, que nós conhecemos pela história que eram os árabes, olha só o que eles estão fazendo. Eles estão nos retribuindo com o mal. Porque quando nós, Senhor, estava entrando pela cidade, logo quando o Senhor nos fez possuir essa terra, o Senhor mesmo que proibiu de nós não destruir esse povo. E nós poupamos eles. Olha só a retribuição que ele está dando. Eles querem tirar aquilo que o Senhor nos deu por herança. E Josafá, ele ora poderosamente, ele se quebranta diante do Senhor. E quando não há o que fazer, já viu aquele momento? Quando você recebe uma notícia, quando você recebe uma informação, e que você olha ao seu redor e não encontra nenhum recurso humano, nenhum recurso, nenhuma possibilidade. O que fazer quando não há o que fazer? Josafá, ele nos dá essa lição. Colocar os olhos no Senhor. Josafá, ele na oração, ele diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. É uma lição que Josafá nos ensina diante de uma batalha. E, finalmente, eu quero destacar aqui uns pontos que fala sobre a adoração. Durante esse ano, a nossa igreja ela estará trabalhando nesse tema, as mensagens, os louvores, tudo sobre a adoração.
E o que esse texto tem a nos ensinar para nós adorarmos a Deus diante de uma luta, diante de uma batalha? Nós temos aqui uma informação, logo no capítulo 20, que o rei Josafá, ele aguarda o livramento do Senhor. Então ele recebeu a notícia, ele ficou com medo, ele se pôs a buscar ao Senhor em oração, e agora ele aguarda a resposta que vem do Senhor. Não foi isso que o profeta Jeremias nos ensina quando nós clamamos a Deus? Ele fala assim: clama a mim e eu vou te responder. Então, quando nós levantamos a nossa voz com o nosso coração e nos lançamos diante do Senhor, podemos aguardar que o livramento do Senhor virá sobre a nossa vida. E aí nós temos alguns pontos que eu quero destacar no versículo 18, que nós lemos, que Josafá, ele se prostrou diante do Senhor. Por que Josafá se prostrou diante do Senhor? Porque quando ele estava com medo, quando ele estava ali sem saber o que fazer, Deus, pela sua misericórdia, ele manda uma mensagem através de um profeta. E ele fala assim: Josafá e todos os moradores de Judá, vocês não devem ter medo dessa grande multidão que vem para atacar vocês. Vocês não terão que lutar, porque essa luta, ela é de Deus. Então vocês vão ficar aí parados, amanhã vocês subirão e vocês vão encontrar eles, e vocês vão ver aquilo que o Senhor vai fazer. Uma palavra que o Senhor mandou ao rei e todo o povo de Judá. Quando esse rei ele recebe essa mensagem do profeta do Senhor, que eles deveriam aguardar o livramento do Senhor, porque aquela luta não era do rei Josafá, aquela luta não era dos moradores de Judá, aquela luta era de Deus. E é muito interessante isso. Nós temos as nossas lutas espirituais. Talvez essa noite você está enfrentando algumas delas. Quem sabe você está passando por algumas delas. Mas tem luta que é de Deus. E esta aqui, ele deixou bem claro, essa luta é minha. E quando a luta é de Deus, não devemos nos preocupar em querer pelejar. E o rei, quando recebe essa informação, ele se prostra diante do Senhor. Por que o rei ele se prostra diante do Senhor? É uma atitude humilde de adoração perante ao Senhor para agradecer a vitória que está a caminho. Nós cantamos nesta noite que nós precisamos ter fé no Senhor. Diante de uma dificuldade, também alívio para a alma, porque eles sabiam que Deus é quem estaria lutando por eles. E agora Josafá ele se prostra diante do Senhor e nesta humilde adoração, ele agradece a Deus pela vitória que está a caminho. Josafá sabia que Deus tinha falado. Josafá sabia que Deus não mente. Josafá sabia que Deus era poderoso para livrar a nação de Judá. Nos faz lembrar de um salmo bastante conhecido. Quem sabe Josafá estava com esse salmo em mente? O Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que nós não temeremos. Ainda que a terra se abale, ainda que o mar ruja, ainda que os montes estremeçam, Deus está no meio dela, não será abalada. Quando Deus está no meio do seu povo, nós podemos reconhecer que Deus nos dará a vitória. E Josafá ele se prostra,
em adoração. Que ensinamento nós podemos tirar desse texto? Porque muitas das vezes, diante de uma circunstâncias nada agradável, o que nós fazemos? Às vezes reclamamos, às vezes nos desesperamos. E agora, Senhor, o que vamos fazer? Aqui está uma lição muito importante que nós aprendemos com esse rei. Lance aos pés do Senhor. Lance diante dele em adoração. Comece a adorar a Deus pela vitória que está a caminho. Pela fé você pode contemplar que ela está a caminho, porque Deus é quem está falando. E quando Deus fala, nós podemos crer. E logo no versículo 20, nós vamos encontrar aqui outro ponto, que Josafá, ele, inspirado pelaquela ocasião, ele conclama o exército de Judá a continuar acreditando no Senhor. Aquele dia era o dia do Senhor, né? Era um dia que o Senhor daria a vitória ao seu povo. A dúvida é destruidora das expectações. Não podemos ter dúvidas daquilo que o Senhor falou. E Josafá, ele encoraja o povo a crer no Senhor, a continuar crendo no Senhor, a continuar confiando na palavra do Senhor. Um ponto que nós queremos destacar aqui: quando estamos adorando ao nosso Deus, você crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando nós nos dobramos diante do Senhor, nós podemos abrir e derramar todo o nosso coração, toda a nossa alma, porque nós precisamos crer e confiar no Senhor. As palavras de Jesus foram estas, certa vez: tudo é possível àquele que crer. Então Josafá, ele encoraja o povo para continuar acreditando na palavra do Senhor. Não podemos perder a esperança, não podemos perder de vista aquilo que Deus prometeu. E aqui nós temos esse texto nos revelando que Josafá, ele encoraja todo o exército, e esse encorajamento, ele pede para aquele povo cantar louvores ao nosso Deus. Imagine só, o povo entoando, o exército entoando, louvando ao nosso Deus, porque eles criam que Deus era poderoso para fazer muito mais. E outro ponto que nós podemos destacar aqui, está no versículo 21 ao versículo 22. Quando Josafá, ele organiza ali os cantores, os levitas, os principais, para estar entoando louvores a Deus, e ele coloca esses homens como linha de frente para estar adorando a Deus. E eu acho muito interessante porque as roupas que esses homens colocaram foram roupas de adoração diante da santidade do Senhor. Quando nós entramos diante do Senhor em adoração, nós temos que reconhecer que Ele é o único Deus que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que nós nos apresentamos diante do Senhor. E Josafá tinha essa preocupação, esse zelo para entoar louvores ao nosso Deus. E ele organiza ali as pessoas certas para estarem ali louvando, entoando louvores ao nosso Deus. E ele diz assim, cantando a beleza da santidade do Senhor. Deus, Ele é santo. Por isso que nós devemos cantar diante da beleza da sua santidade. O temor do rei Josafá diante do Senhor era muito grande. E agora ele organiza todos aqueles para estar dando graças ao Senhor. E aí, eles começaram a louvar ao Senhor, dizendo: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Então eles começaram: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Então nós podemos entender
a grandeza do nosso Deus. Um Deus criador, um Deus que sustenta todas as coisas, um Deus que provê livramento ao seu povo. E aí Josafá ele começa a cantar: dai graças ao Senhor. E eles começaram a cantar. E quando eles começaram a cantar, diz o texto que o Senhor causou ali alguma espécie de confusão mental, algum pânico naquele exército que estava vindo contra Judá. E eles começaram a lutar uns com os outros. Começaram a ferir uns aos outros. Quando eles começaram a cantar o exército do Senhor, aquele exército inimigo começaram a causar ali um grande sofrimento, uma luta entre eles mesmos. E quando o povo de Deus chegou até o local, o que eles encontraram? Somente os cadáveres. Não tinha restado um só. Todos haviam morrido. E agora eles começaram a retirar-lhe os despojos. O texto vai nos dizer que foram mais de 3 dias para recolher tudo aquilo que eles podiam levar, né, dos seus inimigos. Animais, ouro, prata, roupas. Imaginem, um dia não foi suficiente para carregar tudo. 2 dias, 3 dias. E é isso que nós vemos. Quando eles começaram a louvar a Deus, do outro lado, o Senhor estava dando livramento para o seu povo. Às vezes nós não entendemos a maneira como Deus age, através daquele que adora ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse texto nos faz entender a importância que nós temos que dar à adoração. Uma adoração genuína, uma adoração sincera, que vem do nosso coração. Que nós possamos nessa noite entender essa palavra. Essa palavra está escrita para nos ensinar sobre a grandeza do nosso Deus, sobre as maravilhas que o nosso Deus tem operado, sobre tudo aquilo que Deus tem feito através das suas obras, a sua obra da criação, a sua obra de redenção. Tudo que nós podemos entender, nós vamos render graças ao nosso Deus. Vamos render graças e louvores ao nosso Deus. Quando este povo, ele volta para Jerusalém, os homens de Judá, eles retornando para Jerusalém, com muita alegria. E eu vejo esse povo voltando com muita alegria, e dizendo, e cantando, e salmodiando ao Senhor. E sabe qual foi o resultado? Aquelas nações vizinhas de Judá temeram a Deus. O temor caiu sobre eles, porque eles entenderam que o Deus de Josafá, ele lutava por ele. Ele lutava pela nação. Então, para nós concluirmos essa palavra, irmãos, nós podemos dizer que grande ele é o Senhor. O Senhor é grande. Você sabe a grandeza do nosso Deus? Você consegue entender a grandeza do nosso Deus? Nós, nesse tempo, devemos nos prostrar diante dele, assim como o rei Josafá ele fez. Ele se prostrou diante do Senhor em adoração, porque ele sabia que a vitória estava a caminho. Nessa noite o Senhor convida também a mim e a você para nos prostrar diante dele em adoração, em louvor, e reconhecer que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode se refugiar diante do Senhor. O Senhor, ele traz alívio e paz para o seu coração. Quando você começar a entoar louvores, o Senhor, ele trabalha para aqueles que esperam nele. Josafá, ele começava a cantar, a louvar, a adorar o nome santo do Senhor. E o Senhor estava trazendo livramento para eles. Embora ele não estivesse vendo. Ele só viu o resultado, assim como o Senhor falou. Vocês vão ver o livramento que eu vou dar para vocês. E é isso que acontece. Quando nós cremos na palavra do Senhor,
Que nós possamos, neste momento, ter esta alegria de adorar a Deus. Adorar com sinceridade. E eu convido a você, neste momento, a adorar ao Senhor. Se você puder colocar em pé neste momento, vamos adorar ao Senhor. À medida que a equipe de louvor estará entoando mais um cântico, vamos todos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Quem sabe quando você abrir a sua boca e começar a cantar, o Senhor trará transformação no seu lar, trará transformação na sua vizinhança, na sua comunidade. O Senhor estará trazendo paz e consolo para o seu coração. À medida que você estiver abrindo a sua boca para entoar aquele que é santo, o Senhor trará livramento para a sua família. Nós cremos um Deus que está conosco, não é um Deus que está distante, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos chamou para sermos verdadeiros adoradores, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então nessa noite, descanse no Senhor, porque o seu amor é grande, o amor do nosso Deus é grande, e esse amor foi revelado em Jesus, lá na cruz, para nos salvar. Louve nessa noite. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Todos juntos vamos cantar. Queremos engrandecer o nome dele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte.